Eu tenho certeza que você já se perguntou quanto você tem que ganhar por mês para ser considerado rico no Brasil. Então no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês quanto você tem que ganhar por mês para estar na elite brasileira. Já entrando pro tema do vídeo, veja só essa pirâmide. Basicamente, somente 4,4% da população tem uma renda mensal superior a R$ 26.000. Em contrapartida, a gente olha na base da pirâmide, classes D e E, que a renda mensal domiciliar é de até R$ 3.500 por mês. Então veja, não é que se você ganha R$ 3.500 por mês, você está na base da pirâmide, na classe D e E. Mostra para nós que é uma conjuntura familiar. Então uma família formada, por exemplo, um pai, uma mãe e um filho, 3 pessoas ali, essa conjuntura ganha R$ 3.500 por mês, tá bom? Isso que mostra para nós. Aonde você está hoje? Então comente aqui para mim em qual classe social você se encontra hoje e aproveite, se inscreva no canal e curte esse vídeo. Mas veja só, a classe B e C que estão marcadas aqui são a classe média do Brasil considerada hoje. Olha só a amplitude, galera. Famílias que ganham praticamente R$ 3.501 até famílias que ganham R$ 25.999,99 por mês são consideradas classes médias. Então é muito comum no dia a dia a gente ouvir, fulano é classe média alta, o Beltrano é classe média média, o outro lá é classe média baixa, por conta dessa amplitude. Então famílias que ganham, por exemplo, uma conjuntura familiar que vive com R$ 4.000 por mês, está no mesmo bolo praticamente de uma família que ganha, por exemplo, R$ 22.000 por mês para viver aí. Então é muito amplo isso. Então a gente tem que ver essa conjuntura. Pontos a ser relevantes aqui. O Brasil é um país praticamente continental. Então, uma pessoa que vive em São Paulo tem um custo de vida totalmente diferente de uma pessoa que vive no interior. Então, que nem isso do interior do Paraná, aqui o custo de vida da minha cidade, por exemplo, é um pouquinho elevado. Mas tem cidades perto aqui que não é tão caro como aqui. Então, você imagina comparar, por exemplo, uma cidade aqui perto da minha com São Paulo capital. Eu vou para lá, vou para São Paulo, estou indo para lá daqui uns dias, e a gente vê que o custo de vida é muito caro. Então eu falo muito com o pessoal que é Uber e tudo mais, e eles comentam lá que uma família que, por exemplo, ganha R$ 10.000 por mês lá em São Paulo, cara, não é tão bacana, não tem uma vida tão legal assim. Já no interior, você pode até concordar comigo que uma família que ganha R$ 10.000 por mês no interior, por exemplo, de Santa Catarina, interior de Goiás, tem uma vida até razoavelmente bem. Então é mais interessante você analisar a sua região, ver a sua realidade aí, como é que é na sua cidade, entendeu? Para ver como é que se encaixa nesse perfil ali, tá bom? Outro ponto a ser relevante aqui. Um dos problemas que a gente vê também, porque quando a gente pensa em classes, a gente vê em custos de vida. Então, que nem eu comentei da região que vive, mas a gente tem um problema estrutural no Brasil que é o quê? Tributação sobre consumo. Então, basicamente, vamos supor que uma família gaste lá para viver, para se manter, entre alimentação, transporte, saúde, educação, tudo esse gasto, vamos dizer, o gasto básico, R$ 5.000. Então, você concorda comigo que uma família que ganha R$ 5.000, R$ 6.000, boa parte do custo dela é com manutenção ali do padrão de vida. Já uma família que ganha 25 mil, tem boa parte da renda ali para conseguir investir, ter mais oportunidades. Então a gente vê nisso, que o problema estrutural é tributação sobre consumo. Então isso afeta muito também o padrão de vida das famílias. Sobre os super ricos, a renda mensal por ano de um super rico está na faixa de 4,6 milhões ao ano. Galera, é quase R$ 400.000 por mês, é muito dinheiro. Basicamente equivale a 1.451% a mais que a média brasileira. Se a gente analisar, um brasileiro médio aí tem uma renda per capita de R$ 3.500, tá bom? É o salário médio brasileiro. Esse grupo representa 150 mil pessoas, é 0,1% da população. Isso é a elite da elite. Lembra, a gente colocou 4,4% ganha mais de R$ 26.000 por mês. Agora, somente 0,1% da população ganha mais, praticamente R$ 400.000 por mês aí. Galera, é muita grana, né? E um extra para vocês aqui. Veja só, o super rico do super rico. 0,01% da população ganha praticamente 2 milhões por mês de renda. Então até aqui você conseguiu ter um panorama de mais ou menos quanto você tem que ganhar para estar nessa elite, né? Eu comentei que você tem que ver na sua região, como é que você tem que se encaixar, mas olha só que diferença, né? Também eu quero trazer mais educação para você, mais informação aqui. E veja só que interessante como se a gente pode analisar a lei de Pareto nesse sentido aqui. Para quem não sabe, essa lei, que é o princípio de Pareto, né? O Pareto, ele foi um economista italiano, lá em 1800 e bolinha, tá bom? E ele observou que 80% das terras italianas, das propriedades italianas, pertenciam a 20% das famílias. E também ele observou um fato curioso na natureza, na sua horta, que ele observou que 80% da produção de frutos era correspondido por 20% das plantas. Então 20% das plantas produziam 80% dos frutos. Olha só como que é louco essa história do Pareto, né? E olha só também que a gente pode observar na nossa pirâmide, que praticamente 20% das famílias retém boa parte da renda da população. E nos 80% aí a gente vê que sobra para o resto da população.
O que eu quero dizer com isso na lei do Pareto? A gente tem que colocar nosso dia a dia aí, que basicamente 20% do que a gente faz no nosso dia traz 80% de resultado. Então, pequenas coisas que você faz no teu dia a dia, tendo disciplina, então tendo constância, geram 80% do resultado. O foco aqui, então, qual que é? Foque nos seus 20% e veja como que isso pode potencializar, entenda na sua rotina para potencializar os seus resultados. Então aquela pessoa que começa a tirar para todo que é lado, começa a ficar perdida. Então tem aquela frase também, quem não sabe o que quer, qualquer caminho basta, né? Então tenha foco na sua vida e veja que tem mais resultado para você. Status também é diferente de riqueza. Então de repente você vê uma pessoa lá ostentando com um carrão, com uma mansão, e aquilo lá não é riqueza. Aquilo lá é status. Então saiba diferenciar, porque muita gente, não tô falando que todo mundo, lógico que cada pessoa é uma pessoa, a gente tem que analisar, mas muitas pessoas que fazem isso e mostram isso na internet, querem basicamente te vender alguma coisa, te vender algum produto, e eu já falei outras vezes, dinheiro de otário é a alegria do malandro, então fique ligado, você é o maior responsável pelo seu dinheiro, e aqui no canal a gente vai te ajudar a fazer gestão melhor e entender mais sobre finanças, tá bom? Riqueza vai além de dinheiro também. Então, na minha visão, o dinheiro resolve praticamente 80% das situações, dos problemas da nossa vida. Por quê? Veja só, o dinheiro auxilia você a comprar uma educação melhor, uma saúde melhor, um ambiente melhor, uma região, uma casa melhor para sua família. Você consegue ter mais oportunidades, viagens muito bacanas que, de repente, você nunca imaginou fazer. Então, de fato, o dinheiro ele ajuda bastante. Só que tem situações que o dinheiro não compra. Dinheiro praticamente não compra amizade. Dinheiro não compra saúde, até certo ponto ele compra ali um remédio melhor, mas ele não compra você, por exemplo, ter uma saúde de ferro ali. Então tem coisas que o dinheiro não compra. Dinheiro não compra família, você tem um ambiente familiar bem gostoso ali. Então tem coisas que de fato o dinheiro não compra. A gente tem que levar isso em consideração também. Nossa vida não é uma planilha de Excel, uma tabela lá que você vai tabelando e tudo vai sendo ok. Nossa vida é feita de altos e baixos. Entenda seu momento, mas entenda também que o dinheiro não vai resolver todos os problemas aí. Rico diversifica patrimônio. Você vê que boa parte dessa galera que tá lá em cima, normalmente começa a subir muito o patrimônio delas. Ou a riqueza, a renda delas por mês. Por quê? Basicamente, essa galera, então, passou daquela fase de arrebentação que ganha para cobrir o custo de vida, o excedente, ela consegue investir, aumentar patrimônio. Inclusive, vou deixar de recomendações para vocês esse vídeo aqui, ó. Entenda o segredo dos ricos, que são os juros compostos. Vamos terminar esse vídeo aqui, depois pula aqui para cima, tá bom? Para ver se é outro vídeo aqui. Então, você entende que eles tem um excedente ali para conseguir investir e aumentar. Eles trabalham com patrimônio. Então também o que acontece aqui? Quando você tem um patrimônio diversificado, você consegue aproveitar várias oportunidades. Porque vamos supor que você tem uma loja e tem a sala alugada. De repente a loja vai para baixo, você tem a renda da sala alugada. De repente o teu comércio aqui ele vai para baixo, mas de repente essa renda aluguel você consegue comprar concorrente. Então você aproveita oportunidades. O seu caminho para subir de classe. Primeiro passo de todos é se inscrever nesse canal, acompanhar nosso conteúdo. O segundo passo, busque educação. Galera, educação financeira é um ponto-chave para você mudar a sua vida, da sua família, mudar o seu ambiente que você está hoje. Então isso muda muito. Então entenda que a educação vai ser a porta, vai ser o trampolim que você vai usar para, de repente, mudar de vida. Então entenda isso. Ponha metas também. Coloca metas a ser alcançadas. De repente ganhar mais, de repente também conseguir guardar mais parte da sua renda mensal, isso é muito importante. De repente você chegou até aqui, tá pensando que já quer se aposentar, eu vou deixar esse vídeo de recomendação aqui, ó, para você acelerar seu caminho até a sua aposentadoria. Até o próximo vídeo, galera. Fui!